Por isso que a gente está aqui com o professor Pedro Cortes, porque, né, professor, a Groenlândia acabou entrando no centro de uma tensão internacional aí que vai muito além do mapa, como o Américo nos explicava. Essa combinação entre movimentação militar, ameaças, tarifas comerciais, disputa por minerais estratégicos, já começa a, de certa forma, preocupar governos e, claro, sobretudo, o olhar no mercado. Professor, por que a gente está falando tanto de Groenlândia e por que de alguma maneira, ela entrou no radar aí do noticiário? Bom dia, Américo. É um prazer estar aqui com você também. Veja, a Groenlândia era uma área que estava esquecida, né, do grande público já até há pouco tempo, e ela começou a chamar a atenção por vários motivos. Não só essa questão militar, né, ser uma ilha que tem boa parte do seu território no Ártico, e isso facilita ou facilitaria um ataque à Rússia no caso de uma guerra, ou à própria China. É uma proximidade muito maior do que fazer isso via Pacífico, mas também por conta de minerais estratégicos, né, das terras raras, e isso tudo vai chamando a atenção do governo Trump, porque os Estados Unidos perderam um espaço considerável em relação às terras raras para a China, são minerais essenciais hoje na indústria de defesa e na indústria de alta tecnologia, e também por conta desse espaço militar, que na verdade já era ocupado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma base na Groenlândia e dentro da OTAN poderia agir, caso necessário, diretamente ali, mas dentro dessa visão expansionista do Trump, passa a Groenlândia a ocupar um espaço fundamental na visão do governo americano. Então, isso cria, dentro da própria OTAN, né, e entre Estados Unidos e Europa, um contencioso, né, importante, porque não é a primeira vez exatamente que isso acontece, mas da maneira como acontece, né, a junção de pressão militar, pressão econômica e interferência em fluxos comerciais que ocorre de uma maneira tão coordenada, né, e abrupta como vem fazendo o governo Trump no sentido de impor o seu desejo de dominar esse território. Agora, como o Américo bem colocou, a Europa não tem muita, vamos dizer assim, munição geopolítica para fazer um contraponto ao Trump, a não ser ocupar de maneira mais intensiva militarmente a Groenlândia para tentar dissuadir eventualmente um desembarque de contingentes americanos para começar a ocupar aquilo de uma maneira mais incisiva, né? Ou seja, vai ser necessária muita negociação para tentar dissuadir o Trump em relação a isso. Há quem diga que, inclusive, foi uma estratégia de negociação dele, ou seja, impor essas condições, né, impor essa força toda para, ao longo, né, das próximas semanas, em um processo de negociação, conseguir resultados que talvez ele não conseguiria numa negociação normal. Seria uma espécie de um blefe, né? Sim, há quem diga isso. Aproveitar que o Américo segue com a gente aqui, professor, eu queria saber, Américo, será que é possível a gente já fazer uma projeção para o futuro? O que esperar agora da posição do presidente norte-americano, Donald Trump? Um possível acordo, assim como o professor Pedro Cortes nos trazia, ou mais tensão? Renan, os Estados Unidos já têm um acordo com a Dinamarca desde 1951 que permite que eles instalem muito mais bases militares, aumentem muito o contingente militar que eles já têm na ilha e levem para a ilha qualquer tipo de armamento que eles quiserem. Então, os Estados Unidos, do ponto de vista da segurança nacional, já têm o que precisa ter, que é o acesso à ilha da forma que quiser para, por exemplo, criar aquele domo que os Estados Unidos querem para proteger a América do Norte e, obviamente, seu próprio território nacional em caso de eventuais aventuras militares dos russos. Então, desse ponto de vista, não há nada que o presidente Donald Trump possa querer que seja além disso. Ele pode, sim, conseguir algum tipo de negociação com os europeus para ter mais acesso aos minerais críticos que o professor tão bem colocou. Inclusive, com o aquecimento global, hoje está ficando cada vez mais barato você explorar esses minerais que ficavam antes cobertos por geleiras que dificultavam muito o acesso e a operação de mineradoras na Groenlândia. O que aparentemente o presidente Trump quer de fato é anexar sim a Groenlândia, não só para ter o acesso que quiser
tanto do ponto de vista de segurança nacional como do ponto de vista mineral, mas para entrar para a história dos Estados Unidos como um presidente que alargou ainda mais o território americano. No passado, os Estados Unidos já compraram outros territórios, Louisiana da França, o Alasca da Rússia, tentaram comprar no primeiro mandato do presidente Donald Trump a Groenlândia e não conseguiram. Agora ele vai insistir nessa tese. Não me parece que o Donald Trump esteja querendo muito mais concessões dos europeus. Pode ser, ele pode ser dissuadido, os europeus podem convencê-lo de alguma forma, mas ele me parece obstinado demais para tentar usar isso apenas como uma carta de negociação, especialmente porque ele bate muito na questão da segurança nacional. E esse tratado com a Dinamarca já permite que os americanos façam tudo isso, o que eles quiserem militarmente na ilha. Os próprios dinamarqueses estão dizendo, venham, vamos trabalhar junto para defender a Groenlândia. Não parece que é necessariamente esse o objetivo do presidente Donald Trump. Portanto, aparentemente ele vai continuar insistindo na questão de tentar anexar a ilha. Aproveitando aqui, professor, só para a gente finalizar essa conversa tão rica nossa aqui, o Américo trouxe um pouquinho desse olhar já projetando o futuro com relação ao entendimento do presidente norte-americano Donald Trump. Como é que o senhor enxerga também com relação agora às repercussões, possíveis repercussões econômicas, que isso tem um impacto gigante globalmente? Veja, o governo americano ameaçou retaliar os países europeus que enviarem tropas para a Groenlândia, né, com uma sobretaxa. A Europa deve partir para o mesmo tipo de retaliação. Ou seja, isso acaba prejudicando muito o comércio entre Estados Unidos e União Europeia. Abre um espaço, mas veja, não é imediato como às vezes as pessoas imaginam, para o Mercosul e também para a China, o Mercosul com produtos de agronegócio e a China com produtos industriais. Mas veja, o estabelecimento dessas novas cadeias, isso não se dá de imediato, até mesmo porque o acordo Mercosul-União Europeia, ele agora está sendo referendado pelos diversos parlamentos. Então, ainda há um trâmite burocrático, há uma questão ainda, vamos dizer assim, operacional, né, para que ele possa começar a se efetivar. Abre uma perspectiva, caso essas tarifas elas sejam efetivamente colocadas e se mantenham, obviamente abre uma perspectiva melhor para o agronegócio brasileiro e para a produção industrial da China, mas não é algo que vá acontecer de imediato.